Tem uma coisa que muita gente chama de vazio interno. Outros chamam de crise existencial. E tem gente que diz, você precisa fazer terapia, preencher esse vazio. Mas às vezes não é vazio nenhum. Às vezes é só a vida dentro da gente dizendo, esse caminho já não faz mais sentido. Talvez seja só o seu coração pedindo mais liberdade, mais verdade, mais experiência, mais vivência. E olhando para a minha vida, eu percebi que sempre que tudo começa a ficar muito estável, muito redondinho, dá um tempo ali e eu faço alguma coisa que muda completamente o rumo da história. Às vezes é um pouco cansativo ser assim, confesso, mas é assim que eu sou e vamos lá. E às vezes eu me pego pensando, será que existe apenas um jeito da gente crescer, de criar uma família e criar uma filha? Será que a estabilidade é que é o melhor caminho? Ou será que alguns momentos da vida como a minha, explorar também é uma forma poderosa de aprender? Hoje eu moro fora do Brasil, eu sou mãe solo, empreendedora, imigrante, mas eu já mudei de carreira algumas vezes. E já recomecei mais vezes do que muita gente considera até sensato. E agora eu estou de novo naquela fase em que o próximo capítulo ainda não está totalmente claro e nem nada definido. Mas olhando para trás, eu percebi uma coisa curiosa. Eu nunca quis uma vida comum. Isso não começou agora. Na verdade, quando eu tinha 17 anos, eu quase casei. Meu pai até me deu ali uma parte do pequeno negócio dele, que era um quiosque na praia. Tinha um namorado sério, uma relação de alguns anos já de adolescência, um pedido feito, festa começando a ser pensada e tudo mais. Mas em algum momento eu percebi que aquilo estava tudo acontecendo rápido demais, que eu tinha toda uma vida pela frente, que aquilo era uma loucura. Eu precisava de mais experiências. Eu queria estudar, eu queria passar no vestibular, eu queria entender quem eu era antes de assumir uma vida inteira ao lado de alguém. Não que a pessoa não fosse certa, eu precisava dar prioridades a outras coisas naquele momento da vida. Então eu não casei e eu fui estudar na universidade que eu sonhava, obstinada que eu sou, e na universidade vivi um outro grande amor desse que marca uma fase inteira das nossas vidas. E de novo apareceu aquela inquietação. Poxa, eu namorei a minha adolescência inteira e agora eu tô namorando de novo. Eu não vivi essa vida de solteira, sair. Talvez lá no futuro eu me arrependa de não ter vivido. Mais uma vez, ao invés de eu escolher o caminho estável e talvez mais sensato, o caminho normal que todo mundo seguiria, eu resolvi terminar novamente esse relacionamento e partir para uma vida que eu não me arrependesse depois. Eu tinha medo de olhar para trás e pensar, eu devia ter vivido mais a minha juventude, como o pessoal diz. Então eu fiz o que muita gente não entende e às vezes até eu mesmo não entendo. E aos pouquinhos a vida dava sinais ali de quem eu era e o meu coração me mandando seguir determinadas estradas ao invés de outras. Eu me formei ali em Direito, estagiei anos em várias áreas para poder decidir qual a área que eu gostaria de seguir ali dentro do direito e tudo indicava que a minha vida seguia um caminho claro. Advocacia, carreira jurídica, tudo muito bem, eu era muito elogiada como advogada. Estabilidade, ui! Mas dentro de mim existia aquela rebeldia silenciosa. Eu não queria ser advogada. Com a carteira da OAB na mão, com o emprego na mão, uma boa equipe de trabalho, eu falei, não é isso que eu quero. Eu quero ser juíza. Então, preciso estudar. Então, novamente, deixei tudo aquilo para trás e recomecei estudando seriamente para juíza. Todos os dias, 6, 7 horas, dentro de uma biblioteca. Por ali eu fui. Parecia que finalmente eu estava dentro de um roteiro tradicional. Naquela altura eu tinha um namorado, e esse namorado viveu no exterior durante algum tempo, e ele falou, e se a gente morasse fora? Eu imaginei que era pra gente morar fora, Estados Unidos, Europa, mas não. Ele recebeu uma proposta para ir trabalhar em Angola. Estamos falando de 2006, no pós-guerra civil ali da Angola, eu tinha 24 anos. Ele falou, eu só vou se você for, e eu mais uma vez falei, olha, eu não tenho nada aqui me prendendo, eu levo meus livros e vamos para lá. O custo em Angola era muito alto, então eu precisava trabalhar e amadureceu numa velocidade absurda. Eu precisei me adaptar ao novo meio, a uma nova cultura, a uma nova forma de trabalho, a tudo.
novas pessoas, não é? Então eu trabalhei como assistente da direção de 2 empresas diferentes, também trabalhei no escritório de advocacia fazendo traduções, mas enfim, cargos que eu precisava, com 24 anos, de alguma liderança, porque eu precisava comandar outras pessoas ali como assistente, como apoio da diretoria. Eu aprendi ali umas lições muito valiosas. Pela primeira vez, Angola me mostrou uma lição que poucos percebem. E ali ficou muito claro para mim. Angola nos dava muito dinheiro, mas nem tudo na vida é dinheiro. Naquele momento a gente preferiu ter mais liberdade aos 26 anos do que viver uma vida confortável financeiramente. Também foi em Angola que eu comecei um novo capítulo da minha vida totalmente sem querer. Comecei a escrever um blog contando a história do meu casamento. Durante 1 ano e meio, acabei ficando meio famosinha com aquele blog. E sem saber, eu estava arquitetando os próximos anos da minha vida, que durou mais de uma década. Quando eu voltei para o Rio, eu tinha uma carreira em Direito, um diploma embaixo do braço, uma carteira da OAB e nenhuma vontade de seguir carreira jurídica. Então eu fiz algo que muita gente até ficou desconfortável. Eu resolvi seguir o meu coração e fui organizar casamentos. Sim, depois de uma universidade renomada, anos de estudo, estágios em Direito, eu fui organizar eventos, fazer cerimonial e decoração, que era o que eu realmente sentia o meu coração palpitar. Eu fiz isso por 11 anos, olha, até que durou bastante tempo. Todo final de semana dizia que eu criava uma pequena bolha, um pequeno universo. Luzes, flores, cenários, nada daquilo existia horas antes. E nada daquilo ia existir horas depois. A gente montava, vivia aquele sonho e desmontava. Momentos que 2 famílias se encontravam para celebrar alguma coisa muito importante e eu estava ali sendo uma peça fundamental. Eu chamava de uma bolha de beleza e sonho no meio de uma vida real. Nunca fui muito boa em fazer uma coisa só, como você já percebeu. Então, eu também criei uma pequena empresa de aluguel de materiais e almofadas para evento. Aquelas ideias meio improváveis, mas que acabou também dando certo. Era só um complemento do meu trabalho, não era a minha base financeira, mas enfim, girava ali algum movimento. Sem querer, aquilo mostrava a minha cara. Era algo totalmente improvável, uma ideia que não existia, e fazer ela existir, criar e ser bem-sucedida. Mais tarde eu vendi essa empresa para outras pessoas. Não parou por aí. Em algum momento eu também achei que era legal comprar uma casa enorme no Rio, com a documentação totalmente errada, totalmente destruída. Então, qualquer pessoa prudente teria corrido na direção oposta. O meu pai falou para eu não comprar, o meu ex-marido disse para eu não comprar, mas enfim, comprei. E resolvi encarar a reforma. Foram 3 anos de obra. Poeira, suor, lágrimas, orçamento que não acaba. Que quem já fez obra sabe bem. Mas eu também andava com os meus casamentos em paralelo e com os negócios das almofadas ao mesmo tempo. E eu tinha uma ideia muito clara na minha cabeça. Aquela casa seria o meu plano B na vida, né? Ela seria... Eu tinha viajado muito, conhecia muitos países, amava o Rio de Janeiro. E eu falei, bom, aqui vai ser o lugar em que eu vou receber pessoas. Vai virar uma espécie de... não de um albergue, mas uma casa gostosa para receber pessoas que queiram uma hospedagem diferente. A casa ficou pronta 3 anos depois. Mas eu não esperava algo que vinha para o próximo capítulo da minha vida. De repente, nada mais daquilo fazia sentido. Os eventos já não me preenchiam da mesma forma, eu sentia um cansaço diferente, não via sentido em gastar tanto dinheiro numa festa. Amava a produção, a execução, mas aquilo perdeu muito o porquê de fazer aquilo. Um cansaço que não era só físico, era um cansaço mental extremo. Aquela sensação estranha de quando a vida que você construiu começa a não se encaixar mais dentro de quem você é naquele momento, 11 anos depois. Sabe quando você está com muito estresse, as pálpebras tremem o tempo todo, aquela ansiedade, um vazio no peito? E eu viajava para tentar me reconectar comigo mesma constantemente. O mercado de casamentos, óbvio, também não estava mais aquela coisa como era antigamente. Eu sentia que o mercado ia mudar, que aquilo ia declinar bastante. E eu precisava de um outro plano, né? O poder aquisitivo das pessoas mudando, aquele ciclo, aquela fase, aquela febre. Enfim, talvez aquilo não fosse eterno e eu precisava me resguardar. Então, aquela casa era o meu plano B materializado. Mas antes que eu tomasse qualquer decisão, depois de eu alugar poucas vezes ali a casa, a vida de novo veio me mostrar que a gente nunca está no controle se a gente não quiser.
E pronto, eu engravidei da Valen. Curiosamente, aquilo que eu imaginava que seria uma gravidez que eu sempre sonhei, leve, bonitas, com drenagem linfática, na minha banheira que eu construí na minha casa, não foi nada disso. Foi uma gravidez cheia de ansiedade, muito estresse, a responsabilidade de criar uma filha sozinha, principalmente financeiramente, 30 quilos a mais e aquela sensação de que a vida estava pedindo mais coisa de mim. Enquanto todas as mães iriam para o estável, eu resolvi abraçar o novo. O meu plano de ano sabático, que estava na gaveta durante 8 anos, juntando dinheiro para isso, realmente ia sair do papel com uma criança no colo. Porque é isso, depois que ela nasceu ficou tudo muito claro, eu tinha muita clareza que eu não queria mais aquela vida, que eu não queria criar minha filha dentro do playground, com aquele medo, com aquela insegurança, tudo que eu já falei em outros vídeos. Dentro de mim, o meu coração me pediu uma outra história, um capítulo totalmente novo, um sopro de ar fresco, algo totalmente fora do normal. Sempre viajei muito, explorei lugares sozinha, sempre fui curiosa com o mundo. E quando comecei a olhar para minha filha, né, Cookie, eu pensei uma coisa muito simples. Eu queria mais para ela, eu queria mostrar o mundo. Mais do que crescer dentro de uma bolha, escolher uma escola boa e viver para pagar aquela vida aparentemente normal. Eu queria que ela conhecesse o mundo, que ela tivesse experiências, que ela visse outras culturas, que entendessem que existe mais do que uma forma só de viver a vida. E essa nova forma começou a se desenhar. Até porque quando você se torna mãe, tudo ganha um outro peso. As decisões, o tempo, o seu trabalho, a tua energia. Ser mãe amplifica tudo isso, né? Você fica responsável por tudo, por aquele projeto de gente que está ali na sua mão. E foi nesse momento que era para ser um ano sabático, mas eu acabei vindo morar em Portugal. Eu já contei isso em outros vídeos. Saí do Brasil, recomecei aqui, não apenas mudei de país, mas também mudei de contexto, mudei de cultura, mudei de perspectiva, mudei de ares, mudei de estilo. Falei, eu quero viver com menos. E assim foi durante 3 anos. Vivi aqui durante muito tempo sem trabalhar, sim, um grande privilégio, que eu me organizei financeiramente ao longo de todos esses anos. E de uma hora para outra eu percebi que para eu continuar aqui eu precisava também ganhar em euros e ter o meu próprio trabalho, me sentir produtiva, me sentir interessante, me sentir completa como pessoa. E aí eu comecei meu próprio negócio aqui. Então hoje eu tenho meu negócio estabelecido aqui por 4 anos, uma casa comprada, uma obra feita, toda essa trajetória. Mas paralelamente a tudo isso, existe uma outra parte de mim aqui, ó, que continua extremamente viva. Essa parte que não explorou tanto o mundo quanto ela gostaria, apesar de já ter ido a 52 países, de muito mais que 500, 600 cidades. Viajar, conhecer outras culturas, ver como as pessoas vivem, mostrar isso para minha filha, viver isso do lado dela. Eu olho para a Valentina e só penso nisso, que a maior educação que alguém possa ter não vem de dentro da sala de aula, ela vem dos lugares, ela vem das experiências, ela vem dos olhares diferentes, das conversas inesperadas, dos contatos que a gente faz, do equilíbrio que a gente ganha no novo, no desconhecido. E às vezes eu me pego pensando, será que existe apenas um jeito da gente crescer, de criar uma família e criar uma filha? Será que a estabilidade é que é o melhor caminho? Ou será que alguns momentos da vida como a minha, explorar também é uma forma poderosa de aprender? Essa mesma inquietação que apareceu muitas vezes lá atrás, em vários momentos da minha vida, aquela voz que pergunta, e agora? Qual o próximo capítulo? Esse aqui já deu. Continuar exatamente onde eu estou, criar essas raízes, aprofundar raízes, ou talvez viver um tempo de movimento novamente. Explorar o mundo, outras culturas, outras formas, às vezes eu penso nisso. Aliás, eu penso bastante nisso. Esse é um grande sonho, é um grande desejo. Mas será que esse período explorando o mundo seria uma ruptura muito grande para minha filha? Será que dar raízes é sempre ficar no mesmo lugar? Ou será que a gente pode dar raízes através de valores, visão de mundo, repertório? Eu ainda não tenho essas respostas. E talvez essa seja justamente a parte mais interessante e cansativa também. Porque afinal a vida sempre é feita de escolhas. Cada escolha significa abrir mão de alguma outra possibilidade. E durante muito tempo isso me assustou. Mas hoje não mais. Hoje eu entendo que não existe um caminho perfeito. Existe apenas o caminho que faz sentido para você, para o agora, para o momento que você está vivendo, respeitar cada fase. E muitas vezes a vida se revela enquanto a gente caminha.
E o engraçado é que eu penso na minha vida de duas formas. Aliás, três, né? Um presente, num longuíssimo prazo, na minha velhice, porque afinal eu sou empreendedora, eu preciso pensar no meu futuro lá na frente. E por outro lado, eu também penso nesse médio prazo, nesses capítulos curtos que eu sei que a minha vida vai me oferecendo. Esses capítulos assim de 2, 3, 4 anos por aí, tempo suficiente para viver uma fase intensamente. Aprender, crescer, dar espaço para uma nova versão da história. Mas eu sei, talvez algumas pessoas tenham só uma vida linear, uma carreira, uma cidade, um roteiro claro, mas eu sempre fui o oposto disso. A minha vida parece mais um livro cheio de capítulos diferentes, ou então vários livros, um a seguir do outro, como quase uma minissérie. E sinceramente, eu gosto assim. Olhando para trás hoje, eu vejo uma sequência de escolhas que, vistas de fora, talvez pareçam um pouco caóticas. Trocar caminhos, mudar de país, recomeçar várias vezes, uma criança no meio. Mas quando eu olho com calma, eu percebo que existe um fio ali invisível ligando tudo isso. Uma curiosidade, uma liberdade, a vontade de viver a vida que realmente faz sentido. Talvez por isso eu tenha feito tantas bifurcações, que no fundo eu nunca quis uma vida comum. E a verdade é que eu acho que eu também continuo não querendo. Mas agora eu fiquei curiosa com uma coisa. Existem pessoas que se sentem felizes construindo essa vida estável, enraizadas no lugar. E isso é lindo, eu admiro essas pessoas, juro. Mas também existem pessoas como eu, que em algum momento da vida sentem essa inquietação. A vontade de explorar, de mudar, viver capítulos diferentes. Então, eu queria saber de você. Você também é como eu? Ou você gostaria de ser mais como eu? Ou não? Você quer viver a sua vida ali com início, meio e fim, saber exatamente os próximos passos com a certeza e a segurança? Ou você é do tipo Carolina, que quer explorar e viver caminhos sempre diferentes? Me conta aqui nos comentários. É isso, essa foi um vídeo / reflexão de hoje e eu te espero no próximo. Tchau, tchau.